E aí, pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de soma vetorial. Qual é o exercício? É um exercício da Escola Naval, que é esse daí. Nós temos três forças que são coplanares, F1, F2 e F3. Nós temos seus módulos. Nós temos a inclinação entre essas forças. E ele quer saber qual é o valor de uma quarta força que colocaria esse sistema em equilíbrio. Ou seja, a força resultante daria zero. Para começar a pensar, antes da gente resolver, vamos pensar um pouco, antes de sair resolvendo. Para o sistema ficar em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Isso vem lá da lei de inércia, a primeira lei de Newton. Só que não está em equilíbrio. Mas ele quer saber qual é a quarta força que a gente vai colocar para que fique em equilíbrio. Então, você há de concordar comigo que o quanto que tiver de resultante, se a gente tiver uma outra força que tem exatamente essa mesma, o mesmo módulo do que essa resultante, só que tiver o sentido oposto, ou seja, através da direção, mesmo módulo, e o sentido oposto, ele vai anular essa resultante. E assim não vai haver resultante, ou seja, o sistema estaria em equilíbrio. Então, o módulo de F4, que é o que ele quer saber, é o módulo da resultante do sistema. Então ele pergunta F4, mas ele quer saber, na verdade, quanto que é a resultante do sistema. Para saber a resultante do sistema, a gente tem que somar vetorialmente essas três forças. Normalmente, o que a gente faria? Era adotar aqui um eixo X e adotar aqui um eixo Y. Ou seja, F1 estaria sobre eixo X, a gente teria que decompor F2 e F3. Só que não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pensar um pouco antes de sair fazendo o que a gente sempre faz. Entre F3 e F2, nós temos um ângulo de 90. E não sei se você lembra, mas entre o eixo X e o eixo Y, eles formam ângulos de 90. Um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Então, entre o X e o Y, há um ângulo de 90. Então, em vez de nós considerarmos daquele jeito padrão, o X e Y, vamos considerar que aqui, essa direção de F3 é o nosso Y. Vamos considerar isso. Essa direção aqui é o Y. E essa direção aqui do F2, vamos considerar que essa direção é a direção do eixo X. Então nós vamos apenas inclinar um pouco o problema para termos que decompor um pouco menos de força. Assim a gente só vai ter que decompor F1. Então eu vou redesenhar o sistema, só que agora fazendo ele ficar inclinado desse jeito e voltando ao normal. Então vamos desenhar aqui. Desse jeito eu mesmo que adotei. O X e o Y desse jeito. Eu só vou voltá-los ao normal. Ao normal entre aspas, né? X e Y. Então, nós temos que o F2, pelo que nós colocamos, está sobre o X. Então, aqui está F2. F3 também está sobre o eixo Y. Quer dizer, está só ele, né? É sobre o eixo Y. F3 aqui. E o F1... ele está aqui. O F1. E ele forma com F2 30 graus. 30 graus. Então, o que nós vamos fazer? A gente quer saber, relembrando, nós queremos saber quanto que vale a resultante. Porque pela resultante nós chegamos na força que tornaria isso um equilíbrio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor F1 em F1x e F1y. Assim nós podemos somar o F1y com F3, o F1x com F2 e assim nós podemos chegar na resultante. Então, vamos desenhar um eixo aqui só para F1. Aqui um eixo Y, um eixo X e aqui o eixo Y. Então, originalmente, o F1 estaria aqui. O F1. Só que eu não vou usar esse F1. Eu vou decompor em componentes do eixo Y, que eu vou chamar de F1y, e a sua componente no eixo X, que eu vou chamar de F1x. E, relembrando, o ângulo de 30 graus está aqui. Logo, esse ângulo aqui é de 60. Estou fazendo isso só porque esse espaço aqui é maior, né? Então, vamos usar o de 60. Então, o que nós vamos ter? Como nós vamos descobrir F1x e F1y? Do mesmo jeito que nós estamos fazendo para descobrir componentes de outros vetores. F1y é igual a
F1 vezes cosseno de 60 graus. Por quê? Porque está com um ângulo. Se nós fechássemos aqui um triângulo retângulo, esse seria o cateto adjacente. E o F1x, que seria o cateto oposto, então é igual a F1 vezes seno de 60 graus. Então, F1 vezes cosseno de 60, quanto é F1? Ele diz pra gente que é 5. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, F1y igual a 5 sobre 2. E quanto é o F1x? F1 é 5, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, calculamos as componentes de F1. Então, vamos redesenhar o eixo agora usando as componentes e as forças que nós vamos trabalhar. Aqui nós temos o eixo y e aqui o eixo x. Vamos marcar as forças. Então, aqui de novo nós temos a força F2 e aqui a força F3. E agora em vez de usar a força F1, eu vou usar as componentes de F1. Então, eu vou ter aqui a componente y do F1. F1y. E eu vou ter aqui também no eixo x para a direita, eu vou ter F1x. Então o que nós vamos fazer? Relembrando, a resultante geral de um sistema é igual à soma vetorial da resultante no eixo x e da resultante no eixo y. Então, vamos calcular quanto vale essa resultante no eixo x e no eixo y. Para começar, a resultante no eixo x, vamos aqui adotar um plano de referência antes de resolvermos. Vamos adotar que para aqui o eixo y, vamos adotar aqui para cima é positivo, aqui o eixo x, que para a direita é positivo. Então para a esquerda é negativo, para baixo é negativo. Então a resultante no eixo x é igual a soma vetorial de f1x e f2. Então passando isso aqui para módulo, a resultante no eixo x é igual a f1x e f2, ambos estão para a direita, então ambos vão ficar positivos. Módulo de f1x nós calculamos, é 5 raiz de 3 sobre 2. Mais f2 que vale quanto? f2 ele disse que é 2 raiz de 3. Então eu vou passar essa conta, vou continuar fazendo aqui. Então, fazendo MMC, Rx é igual a por 2. Então, 5 raiz de 3 mais 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de 3. Então, a resultante no eixo x é igual a 9 raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular agora a resultante no eixo y. Resultante no eixo y é igual a soma vetorial de f3 e f1y. Então, passando isso aqui para módulo, f3 vai ficar positivo porque está para cima. E f1y vai ficar negativo porque está para baixo. Nós adotamos que para cima que é positivo. Então, passando para módulo, a resultante no eixo y é igual a f3 vai ficar positivo. f3 ele deu que é 16. Menos f1y que a gente calculou 5 sobre 2. Então, a resultante no eixo y é igual a, fazendo MMC também, 32 menos 5, o que é igual a 27 sobre 2. Pronto, nós achamos quanto vale a resultante no eixo y e a resultante no eixo x. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar vetorialmente e nós vamos chegar no quê? Na resultante que a gente quer saber. Então vamos aqui para um espaço um pouquinho mais limpo. De novo, a gente quer saber a resultante. E a resultante geral é igual a resultante no eixo x mais a resultante no eixo y. Isso vetorialmente. Nós sabemos que o módulo das resultantes nós acabamos de calcular. O módulo de Rx é 9 raiz de 3 sobre 2. 9 raiz de 3 sobre 2. E a do eixo y é 27 sobre 2. 27 sobre 2. Então, vamos resolver. Vamos desenhar aqui um eixo. Esse eixo aqui. X e Y. Vamos aqui agora colocar como vetores as resultantes. Então, a resultante no eixo Y,
ficou aqui, ficou positiva, então ela está para cima. Então aqui está a resultante no eixo Y. E a resultante no eixo X também ficou positiva, então vai ser para a direita. São as referências que nós adotamos. Aqui, Rx. Então a resultante geral vai ser a soma vetorial de Ry e Rx. E onde está essa resultante? Está aqui. Está aqui. E nós sabemos que isso daqui nós calculamos, passando para módulo, por Pitágoras. Porque o Rx é como se fosse esse lado aqui do triângulo. Então nós fechamos um triângulo retângulo onde a hipotenusa é a força resultante geral. Logo, vamos fazer isso. De novo, a gente escreveu isso daqui passando para cá como módulo, direto para módulo. Então r quadrado é igual a rx quadrado mais ry quadrado. A resultante ao quadrado é igual a... Quanto vale Rx? É 9 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais a resultante de y, 27 sobre 2. Isso daqui ao quadrado. Essas contas vão dar um pouquinho de trabalho, mas vamos ter um pouco de diversão. R ao quadrado é igual a... 9 vai elevar ao quadrado, vai ficar 81. O 3 vai sair da raiz. 3 vezes 81 é 243. Dividido por 2. Mais 27 ao quadrado é 729. Dividido por 2. Então, a soma de 243 com 729 é igual a 972 sobre 2. Né? Porque está tudo sobre 2. Então, 972 sobre 2. Agora, vamos fatorar 972, que isso aí não dá para fazer de cabeça. 972, vamos fatorar. Dividindo isso daqui por 2, dá 486. Dividindo por 2 é 243. Por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, isso aqui vai ficar 2, 3, 3. E vai ficar 1, 3 dentro da raiz. Então, eu fatorei isso aqui porque a resultante é igual a raiz. Ah, e aqui uma coisa que eu esqueci. Deixa eu consertar aqui. Na hora que eu levo ao quadrado, o 2 também vai ficar ao quadrado. Então, deixa eu consertar aqui. Desculpa que eu errei. Aqui em vez de 2 é 4. Aqui em vez de 2 é 4. Aqui em vez de 2 é 4. Então, a resultante geral é igual a raiz de 972 sobre 4. Então, isso daqui vai ser igual a 972 vai sair em 2 e 2, 3. Então, 2 vezes 3 vezes 3. E do 4 vai sair um 2. Então, 2. Isso daqui vezes raiz de 3, que vai ficar um 3 dentro da raiz. Corta 2 com 2, nós vamos ficar que a resultante é igual a 9 raiz de 3. E nós acabamos de resolver esse exercício. A força resultante aqui, o módulo dela é igual a 9 raiz de 3. E onde está a direção e o sentido? Bom, nós podemos ver, está aqui. A direção dela está representada aqui por esse vetor, a direção e o sentido. Está graficamente representada. Então é isso. Se tem alguma dúvida, coloca aqui debaixo do vídeo. E é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.